Bom dia, graça e paz. Shalom Adonai. Passando para mais uma meditação, passando para mais uma conversa diária com você. Se inscreva, compartilhe. Compartilhe, porque você vai ver que pessoas precisam ouvir o que nós temos falado para elas aqui. Amém? O homem, ele é rico na proporção à qualidade das coisas do que ele pode imaginar. A tua imaginação, como eu falei, é a planilha. É aqui. Se a tua imaginação é pobre, é aí que você vai estar. Se a tua imaginação é média, é aí que você vai estar. Se a tua imaginação é rica, aí é o tamanho, é a proporção da tua riqueza. Não se trata, amados, de renunciar a todos aqueles prazeres que a vida nos oferece, mas sim de não depender deles. A vida nos oferece prazeres e tudo que existe foi Deus que fez com permissão de Deus. E com o avançar dos tempos, a multiplicação da ciência, as coisas hoje são muito fáceis, os prazeres estão à nossa porta. E muitas vezes você é ensinado a renunciar àquelas coisas, aqueles prazeres bons que a vida oferece. E não depende disso. Não é você renunciar, mas é você não depender deles. A palavra diz, que Deus diz, tudo lhe é permitido, mas nem tudo te convém. Você está entendendo? Tudo. Os prazeres, as coisas estão aí na tua frente. Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Você não pode chegar a lugar nenhum dependendo dos prazeres da vida. Sabe, tem muitas pessoas que têm um objetivo, um sonho de conseguir ser um grande empresário, de conseguir ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, de conseguir ter uma vida de regalo. Mas ela se prende às pequenas coisas, aos prazeres mundanos, e ela se afasta do que é essencial, se distancia dos seus sonhos, dos seus projetos, muitas vezes se distancia de Deus. Com menos dependência, a maior liberdade. O cristão, ele só pode depender de Deus. Ele só pode depender da sua fé. Ele tem essas duas dependências na vida dele, ele é incontrolável para as suas realizações. Mas quando o homem tem projeto e ele não olha só para Deus, ele primeiro imagina a sua conta bancária, ele imagina um carro novo, ele imagina tanta coisa. E ele se torna dependente. Por isso que a palavra de Deus nos ensina algo grandioso. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Você não pode ser escravo do dinheiro. Você não pode viver dependendo do dinheiro. O dinheiro é bom, abre portas e te dá condições. Mas você não pode ser escravo do dinheiro. É o dinheiro que tem que ser escravo seu. É você que tem que saber dominar o dinheiro. É você que tem que saber dominar e não depender dele.
E o que são dependências? Deixa eu te explicar. Quando uma pessoa ela não consegue viver sem essas coisas, sem depender dessas coisas, e quando nós transformamos desejos em necessidade, isso é dependência. Sabe? Você tem desejos e acha que esses desejos são necessidade. E não são necessidade. Porque quando ela passa a ser necessidade, você acredita que não pode viver sem elas. Você se torna escravo dessas coisas. E o nome disso é dependência. Porque você tem necessidade dessas coisas que não são necessárias para a sua vida. Torreá afirmou o seguinte: um coração grande, ele enche-se com pouco. A maioria dos luxos e muitas das comodidades da vida não só não são indispensáveis, como também resultam em obstáculo evidente para a elevação espiritual da humanidade. Que coisa maravilhosa. Meu amado, um coração grande, ele enche-se com pouco. Um coração cheio de Deus, um coração cheio do Espírito Santo, um coração cheio de fé, ele não precisa de muito. Ele enche-se com pouco. Entenda uma coisa, a maioria das pessoas que vivem no luxo, que vive com a vida acomodada, ela acha que isso é um indispensável para a vida dela. O luxo, a comodidade, o regalo, a vida boa, a fartura, e ela vê isso como algo indispensável. Mas se eu dizer uma coisa para você, decore isso. Isso são apenas obstáculos evidentes para que você tenha uma vida espiritual elevada. Quando o homem ele coloca a sua vida na dependências de coisas materiais, de coisas palpáveis, que estão à vista do olho humano, e ele se apega a essas coisas como uma necessidade pessoal. Isso é o maior obstáculo para que ele tenha uma vida espiritual elevada. E isso só vai fazer com que ele se afaste de Deus e tenha uma vida de miséria e pobreza. Ele pode até ter bens financeiros, mas sempre vai viver uma vida de angústia e solidão. Porque a vida espiritual dele vai estar destruída. Entenda uma coisa. Quanto menor dependência, maior liberdade. Isso é para o homem sem Deus. Para o homem com Deus, a maior dependência leva à vitória. A dependência do Espírito Santo, a dependência da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a dependência da fé leva o homem à vitória. E aí está a riqueza do cristão. A proporção da sua riqueza está aonde ele imagina. Uma vida espiritual abençoada. Todas as coisas lhe são permitidas, mas nem tudo lhe convém. Não seja escravo do dinheiro, mas faça dele um escravo seu. Deus te abençoe grandemente, você, sua casa, sua família, seus projetos.
Deixe um beijo no seu coração. Seu amigo, pastor Washington Silva. Fica com Deus.